É isso mesmo? De capítulo 1 ao verso 14. João capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Agora está certo. E a gente vai fazer assim, a gente vai ler, orar e meditar nas Escrituras, tá bom? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estando juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." E os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" E eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns peixes dos que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós humildemente te pedimos, fale aos nossos corações. Nós pedimos humildemente porque nós não temos como exigir isso do Senhor. Nós não temos poder, nós não temos créditos, nós não temos méritos para dizer: "Senhor, queremos que o Senhor fale conosco." Então nós humildemente te pedimos, porque o Senhor, por graça, pode falar aos nossos corações. O Senhor, por graça, pode abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvi-lo. O Senhor, por graça, pode abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a sua glória. E é por isso que nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra que reina sobre nós, que é soberana entre nós, que é a última palavra que nós escutamos, seja esta a ser anunciada aqui, e que através dela, Deus, o Senhor fale aos nossos corações, transforme os nossos corações, mude os nossos corações. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem, as crianças que ficaram têm um espaço para desenhar, e aí hoje a gente vai desenhar, crianças, um monte de roupa do avesso. Sabe aquelas que vocês deixam bagunçadas em casa? Um monte de roupa do avesso. Desenha aí com a etiqueta para fora, do jeito que vocês quiserem. Porque hoje, meus irmãos e crianças, Jesus está fazendo com que Pedro seja virado do avesso. Vocês vão entender um pouco mais isso durante o sermão, mas eu queria que vocês guardassem essa ideia, tá bom? Jesus está virando Pedro do avesso. Depois eu explico para vocês. Antes da gente falar sobre isso, eu queria falar com vocês sobre a maneira como a gente lida com a nossa história, com os nossos erros, com os erros que cometem contra nós, com tudo aquilo que nós carregamos ao chegar até aqui. Você concorda comigo que é muita coisa, né? A minha história e a sua história são histórias que muitas vezes nos assustam, pela maneira como elas são vividas. Coisas demais aconteceram em pouco tempo, ou coisas que muitas vezes nós não pensamos que seríamos capazes de suportar. Traumas profundos, ausências que marcam. Às vezes nós experimentamos coisas que muitas vezes nós acreditamos, nos definem, e nós não conseguimos mais nos livrar dessa identidade que vem disso. Por exemplo,
Quem perde um pai ou uma mãe na infância pode ser definido como um órfão e assim se definir. Ele pode conquistar a vida e ter uma boa profissão e ter uma boa poupança guardada, pode ter uma família bonita, ele pode ser uma pessoa muito bem-sucedida. Mais do que isso, ele pode ser alguém que lançou-se aos pés de Cristo e inclusive encontrou em Deus o Pai eterno. No entanto, há no seu coração uma dor grande porque ele foi abandonado na infância, ou porque o seu pai morreu, ou sua mãe morreu, ou porque alguma coisa lhe aconteceu. E essa pessoa muitas vezes é definida pela sua história. Não é assim? Há outros que não carregam essa história com dor, mas transformam ela numa história de superação. Aí o Gabriel, que está de parabéns hoje, cadê ele? Já desceu, né? Tá tudo bem. O Gabriel que hoje está de parabéns, ele podia vai falar de novo, né, pastor? Aquela história do baterista que diz, olha o que Deus faz na vida da gente, eu não era nada. Você está aqui, é você que está de parabéns. Hoje, cara, depois a gente conversa, é porque eu estava olhando daqui para lá, você está muito perto de mim, tem até que tomar cuidado. Cara, o Gabriel vai falar, mas de novo essa história, olha o que Deus faz na vida da gente, eu não era nada, e hoje eu sou um baterista, mas não é nem isso. A ideia é tipo assim, olha, eu tinha tudo para dar errado, meu pai morreu, meu pai me abandonou, e eu sofri na vida, eu sofri muito, e eu dei certo. Eu quase que falei o nome da igreja no final, né? Aquela comercial que você via lá na Record, sabe? Eu não era nada, e isso aqui, e aquilo lá, e Deus entra na história, mas para dizer que eu sou alguma coisa. Como se a nossa história de traumas e dores fosse transformada numa história de superação. E então toda a força que nós tínhamos, nós gastamos para superar tudo isso. E agora nós nos tornamos os heróis da nossa própria história. Algumas expressões que estão em voga hoje, os protagonistas da nossa história. Nós tomamos a rédea e agora nós ditamos quem nós queremos ser. Não é assim que às vezes funciona? Eu fico pensando como é que Pedro lidava com a sua história, e eu acho que se eu pudesse escolher uma ou outra versão, eu diria que Pedro lidou com a sua história fugindo. Olha só, a história de Pedro, para começar a entrar no texto aqui, ela é marcada, por exemplo, pelas duas aparições de Natanael. Eu não sei se você percebeu, só de curiosidade, leia o capítulo 21, versículo 2 de novo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. De curiosidade, Dídimo quer dizer gêmeo, então é que Tomé tinha um irmão gêmeo, tá bom? Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Esses outros, eles aparecem em outras histórias de Jesus, mas Natanael só aparece mais uma vez no Evangelho. Sabe onde? Quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Jesus muda o nome de Simão para Pedro e logo em seguida ele se encontra com quem? Com Natanael. E me parece que agora Natanael volta simplesmente para contracenar, para encher o palco, para simplesmente mostrar, olha, eu estou aqui novamente. Aí fala, mas para que o autor pôs Natanael? Porque ele estava lá na hora. Fato. Mas por que ele cita o nome de Natanael e não cita o nome daqueles outros 2 discípulos do capítulo 2, do versículo 2? Justamente para mostrar para a gente que Natanael está aqui prestes a ver aquilo que Jesus anunciou que faria no capítulo 1, quando ele disse que aquele homem que se chamava Simão, um dia se chamaria Pedro. É legal, não é? Agora, quando a gente vê a história de Pedro sendo desenhada, por exemplo, pela presença de Natanael, a pergunta volta, como Pedro lida com a sua história? Porque entre o capítulo 1 e o capítulo 21, nós temos uma história onde Pedro superou muitos dos seus erros, concorda? Mas onde Pedro errou muito mais do que acertou. Onde Pedro chegou ao ápice da sua carreira espiritual, dizendo, Senhor, por você eu darei a minha própria vida, e logo em seguida arrancando a espada, cortou a orelha do Malco, mas logo em seguida frustrou-se, como a gente viu na semana passada, dizendo, eu não conheço esse homem, eu não sou um dos seus discípulos, não sou aquele que estava com ele no jardim onde ele foi preso.
Natanael é aquele que marca a trajetória de Pedro, mas não uma trajetória de sucesso e superação, mas uma trajetória de frustração e erro. E aí a pergunta é, como é que a gente lida com a frustração e com o erro? Como é que a gente lida com a nossa história que é cheia de frustração e erro? Eu já estou cantando a bola, né? Erro meu, erro seu, erro do outro, erro do pai, erro da mãe, erro da avó, erro do filho. Como é que a gente lida com tudo isso diante de Jesus? Quando a gente caminha um pouco mais no texto, a gente vê o que parece ser uma retomada de Pedro. O verso 3 diz, então Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Lembra daquela brincadeira que eu vivia fazendo com vocês? Ora, Pedro é o líder, ora, Pedro não é o líder, ora, Pedro fala por todos, ora, Pedro pede a voz do discípulo amado emprestado. Aqui, Pedro retoma esse lugar de liderança, mas percebam, para levar os discípulos de Jesus para fazer algo que Jesus não queria que eles fizessem. Ir pescar significa desistir da vida que Jesus tinha chamado eles para viver. Ir pescar significa desistir da esperança de que Jesus havia ressuscitado e agora viver uma vida comum, ordinária, voltando àquela base que ele tinha antes do convite de Jesus para que aquele Simão se transformasse em Pedro. Como Pedro lida com as suas falhas, com as suas frustrações, com os seus erros, com a sua história? Fugindo. Vou pescar. E ao fugir, Pedro consegue levar outros com ele. Porque me parece que Pedro retoma a sua posição de liderança quando os discípulos dizem, olha, nós também vamos com você. E logo em seguida, nós vemos, ainda no verso 3, o seguinte, eles foram, entraram no barco, mas naquela noite eles não pegaram nada. Como é que Pedro lida com a sua história e com os erros dela? Fugindo. E que resultado isso traz para ele? Nenhum. Eles não pegaram nada. Eles tinham redes, eles tinham pescadores, eles tinham barcos, eles tinham o mar de Tiberíades. Passaram a noite inteira pescando para fugir da sua história com o Salvador. Mas no fim daquela noite, eles não pegaram nada. Eu vou fazer uma pausa para te perguntar como tem sido lidar com a sua história e com as suas falhas e com os seus erros e com as suas frustrações, melhor dizendo, com as suas próprias forças, da sua maneira. Fugindo de Deus, às vezes até mesmo usando Deus. Você tem pegado alguma coisa quando você joga suas redinhas no mar da existência e tentando, de alguma maneira, resolver os seus problemas, lidar com seus traumas, fugir dos seus fantasmas? Será que, ao pescar, você está me entendendo? Você tem encontrado algum peixe ao fazer isso sozinho? A gente tem essa mania, não tem? De achar que os nossos problemas são só nossos e não devem ser compartilhados. De achar que a melhor maneira de tratar os nossos problemas ou lidar com os nossos problemas é não lidar com os nossos problemas. Fugir deles, melhor dizendo, arrumar uma vara, um lago e pescar. Tem um desenho que esses dias a gente foi assistir com a Nina, porque ela ganhou uma boneca, um desenho da Disney, se eu não me engano ele chama Encanto, ou do Não Falamos do Bruno, é Encanto? Então, pronto. E no Encanto tem um personagem que é o Bruno, que é o tio de uma criança que nunca aparece porque ele não está presente. E aí aquelas crianças, elas vivem cantando, nós não falamos do Bruno, não falamos do Bruno. Às vezes a gente escolhe pescar e não falar dos Brunos que passam pela nossa vida. Você me entende? Porque falar do Bruno é um problema. Falar do Bruno é admitir que nós temos um problema. Falar do Bruno é admitir que nós temos um problema com o qual nós não queremos lidar. Falar do Bruno, às vezes, significa chorar e a gente não quer se expor. Falar do Bruno é... Eu peguei uma metáfora infantil, desculpa, mas falar do Bruno é, muitas vezes, ter que mostrar quem a gente é de verdade, admitir que a gente não consegue. Então é melhor não falar do Bruno, pegar as nossas redes
ir pescar. E aí minha pergunta continua: quantos peixes você tem pescado ao fazer isso? Quantos caem nas suas redes? Quando você decide fugir da sua história, fugir do caminho que Jesus está te propondo, fugir da maneira como Jesus está te convidando a lidar com seus problemas. Então, se você tem um problema no seu casamento, é melhor não falar do problema do seu casamento. Vamos pescar. Deixa ele lá, pastor. Melhor não resolver. Se tem problemas com seus filhos, é melhor não falar dos problemas que você tem com seus filhos. Afinal de contas, pastor, se lá na igreja eles souberem dos problemas que a gente tem aqui em casa, eles vão achar que eu não sou bom o suficiente para estar ali. Então vamos pescar, né? Vamos fugir deles, vamos pescar e vamos viver a nossa vida. Você tem problemas pessoais, você tem pecados escondidos, e ao invés de tratar os seus pecados, ao invés de lidar com as suas falhas, tudo o que você faz, quando a gente consegue, de repente, sem querer, tocar naquele assunto, vamos pescar? Vamos mudar de assunto, porque o negócio aqui não está bom não. Você viu o céu como está bonito? Olha, está bom para pescar hoje, né? E aí a gente vai pescar, com uma atitude arrogante de quem diz: deixa que eu resolvo os meus problemas, deixa que da minha vida cuido eu, deixa que das minhas dores sei eu, deixa que dos meus pecados sei eu, deixa que das coisas da minha casa eu me responsabilizo. E a gente está cansado de jogar as redes no mar e puxá-las vazias. Cansado de tentar pegar um pouquinho de água sequer, como se a gente estivesse passando uma peneira na lagoa, tentando segurar alguma coisa, e a gente não consegue. E a gente já desfez amizades porque as pessoas nos viram como a gente é de verdade, nos viram chorando, conheceram nossos problemas, nos pegaram num dia ruim, e aí a gente se afastou delas. Aí a gente, de repente, se ofendeu, porque elas quiseram cuidar da gente, a gente não gostou disso. E a gente pediu para parar, porque na nossa concepção era melhor ir pescar. Mas a gente está pescando já faz um tempo, e as redes continuam vazias. É nesse momento, crianças, que Deus faz com que a vida de Pedro vire do avesso. Sabe o que isso significa? Eu vou explicar. Crianças, prestem atenção agora, por favor. Depois vocês apliquem isso no coração de vocês. A partir daqui, Pedro vai se encontrar com Jesus. Diante da sua incapacidade de lidar com a sua história, Pedro vai se encontrar com Jesus. E Jesus vai usar peças, sinais, atitudes da história de Pedro para trazê-lo neste momento, a este lugar. Então, por exemplo, Jesus vai esperar Pedro diante de uma fogueira. O texto aqui diz brasa, a palavra grega é fogueira. É irônico isso, não é? Porque se a gente se lembra, por exemplo, que Jesus, ele foi negado por Pedro, quando Pedro estava diante de uma fogueira se esquentando, parece que Jesus pegou o dedo e cutucou Pedro na ferida, não foi? Ou se você preferir, Jesus pegou Pedro e está virando ele do avesso. Deixa eu tratar uma coisa aqui com você. Mas, por exemplo, outro exemplo, né? Quando Jesus é revelado para Pedro, porque agora o discípulo amado olha para Pedro e fala: olha só, quem está lá é o mestre. O texto diz que Pedro cinge-se, coloca uma roupa, joga-se no mar e começa a nadar na direção de Jesus, não é isso? É interessante porque a palavra cingir, ela só aparece novamente no Evangelho de João, em João capítulo 13, quando Jesus cingiu-se da toalha depois de tirar as suas vestes. E aqui de novo me parece que Jesus está cutucando Pedro na ferida. Como assim, pastor? Porque Jesus é capaz de despir-se e ficar desnudo diante de Pedro. Mas Pedro, para se encontrar com Jesus, precisa esconder-se com roupas. Entende? É interessante a gente perceber Jesus virando Pedro do avesso, à medida em que Jesus manda que eles pesquem. Mas a palavra usada para os peixes pescados pelos discípulos, no versículo de número 6, é diferente da palavra usada para os peixes no versículo de número 8.
8. No versículo de número 10. Quando Jesus tem alguns peixes sobre a brasa e pede para que Pedro traga mais peixes. Como assim, pastor? Os peixes que Pedro e a sua turma pescam são peixes pequenos. Mas os peixes que Jesus tem em cima da brasa, enquanto ele espera Pedro para uma conversa, são peixes grandes. O grego, ele nos ajuda a entender como Pedro está sendo apequenado diante de Jesus, como Jesus está agora virando Pedro do avesso para mostrar para Pedro as suas dores, como Jesus está tomando a história de Pedro sem negá-la e simplesmente conduzindo-a à sua presença para que agora ela possa ser ressignificada, para que ela possa ser transformada. Como Jesus está tomando um Pedro fujão, que decidiu pescar, e trazendo para perto de si, para fazer dele um discípulo verdadeiro. Pedro está sendo virado do avesso por Jesus. E quando Jesus vira Pedro do avesso, Jesus está resgatando partes da sua história que precisam ser tratadas. Pedro, você se lembra de quando eu me despi, me vesti com uma toalha e lavei os seus pés, e você se negou a ter os seus pés lavados por mim? Você se lembra da maneira como eu precisei insistir com você, para que você aceitasse que eu lavasse os seus pés? Pedro, você se lembra daquilo que você disse de maneira arrogante para mim no fim daquela conversa? Você disse para mim que você morreria para mim, mas logo em seguida você me negou. Pedro, você se lembra de uma fogueira parecida com essa? Lá na casa do sumo sacerdote, diante da qual você disse, eu não sou discípulo do mestre. Pedro, você se lembra dessas palavras duras e tristes que eu mesmo disse a você que você diria àqueles que te questionassem? Pedro, você se lembra do galo cantando? Agora, Pedro, olha de novo as redes da noite, elas estavam vazias, não estavam? Olha as redes de agora, elas estão cheias, 153 peixes. Agora, olha de novo os peixes que você pegou, são pequenos, não são? Olha os que estão sobre a minha brasa, sobre a minha fogueira, eles são grandes. Parece besta, mas é a maneira de João dizer para a gente que Pedro está mostrando Jesus está mostrando para Pedro a sua superioridade, e Pedro está sendo virado do avesso por Jesus. Deixa eu parar de novo e te fazer uma aplicação muito importante, porque às vezes, eu não sei se você tem essa impressão, mas às vezes me parece que a minha vida é virada do avesso por Deus. A gente tem uma semana boa, tranquila, e de repente, as coisas viram de ponta cabeça. Existem coisas que precisam ser tratadas no nosso coração e a gente acha que a gente já superou todas elas até que alguma coisa aconteça. E a gente perceba que elas ainda estão lá. A gente só está brincando de não falar do Bruno. A Ângela cantou comigo a música do Não Falar do Bruno, então eu vou contar uma história que eu vivi com ela. Ela tem uma amiga que morreu, quer dizer, a irmã da amiga dela morreu há um tempo atrás. E a irmã da amiga dela morreu há um tempo atrás com AIDS, mais ou menos na mesma idade que a minha mãe morreu com AIDS. E eu achava que essa era uma história superada na minha vida. E a Ângela falou, pastor, vamos lá. Fomos eu, a Ângela e o Gilson. E quando eu vi aquela mulher prestes a morrer, é como se Jesus estivesse me virando do avesso para tratar algumas coisas no meu coração que ainda precisavam ser tratadas com relação à minha história. Eu precisei, depois de algum tempo, descansar na soberania do Senhor, que me deu uma mãe maravilhosa. E da mesma maneira me tirou uma mãe maravilhosa, de acordo com a sua sabedoria e o seu poder. Você entende por que eu estou te falando isso? Você não precisava saber que minha mãe morreu de AIDS. Você nem precisava saber que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu entrei em crise por causa disso. Mas eu estou te contando isso para te dizer que às vezes a gente acha que as situações da nossa vida e as nossas histórias estão resolvidas diante de Deus, quando na verdade a gente simplesmente está dizendo, olha, eu prefiro não falar disso, eu prefiro não tocar nesse assunto, isso aqui para mim é superado, mas simplesmente para não falarmos mais,
Não porque a gente de fato superou, não porque a gente de fato perdoou, não porque de fato a gente abandonou o pecado, é simplesmente porque a gente não quer tocar no assunto. Então a gente conta uma mentira, inventa uma história, até o momento em que Deus nos vira do avesso. Até o momento em que Deus nos toma pela mão e nos conduz a situações que nos fazem enfrentar a nossa história. Até o momento que Deus nos traz para um culto onde o pastor vai cutucar a gente. E a gente vai precisar reconhecer que existem coisas no nosso coração que ainda precisam ser acertadas diante de Deus. Eu vou além. Existem coisas no nosso coração que ainda precisam ser acertadas diante do nosso cônjuge. Assuntos que a gente deu por encerrado, mas que nós não encerramos. Assuntos que nós dizemos que está superado, mas toda vez que alguma coisa acontece, alguma outra coisa acontece, se é que você me entende. Medos ou até mesmo fatos com relação à criação dos nossos filhos que nós estamos negando. E que nós dizemos, não, Deus cuida, pastor, não, está tudo bem. E a gente de repente está descobrindo que não está. Mas a gente tem dificuldade de aceitar isso. Eu não sei se você já passou por isso. Mas uma dor muito grande é quando a gente começa a ver os nossos erros sendo refletidos e repetidos pelos nossos filhos. E a primeira coisa que a gente quer fazer é mudá-los, né? Porque eu sei o quanto isso faz mal ao meu filho, então você precisa abandonar isso aí. Só que você já parou para pensar que a primeira coisa que você tem que fazer é mudar e não mudá-lo? E que quando Deus permite, pela soberania dele, que o seu filho cometa um erro parecido com o seu, ao invés de dizer, não, está tudo bem, não é assim, isso aqui você tem que entender, porque eu sou igual a ele, a gente tem essa mesma fraqueza. Não, Deus Deus está te dando a oportunidade de mudar. Deus está te virando do avesso, Deus está te mostrando o quanto você precisa depender dele. Exatamente como ele estava fazendo com Pedro. O Pedro autossuficiente, o Pedro pescador, o Pedro que decidiu voltar para a sua vida antiga e viver longe do Senhor. O Pedro que é encontrado por Jesus e é lembrado da sua história. É interessante que a gente percebe no texto uma disposição pronta e definitiva, absoluta de Pedro em ir até Jesus. No momento seguinte em que ele reconhece o Mestre. O texto, no versículo de número 7, diz o seguinte: e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Perceba, por mais que a gente consiga fugir da nossa história, quando o Senhor se manifesta para nós, nós não conseguimos fugir do Senhor. E aqui existem coisas diferentes, não é verdade? Porque muitas vezes a gente está tirando de letra, porque Deus pacientemente, longanimamente, está permitindo que a gente não toque em assuntos que nós não estamos prontos para tocar neles. Mas quando o Senhor deseja nos tratar, nós conseguimos fugir dos assuntos, mas nós não conseguimos fugir do Senhor. Quando Deus deseja nos virar do avesso em Cristo Jesus, revelando o que há dentro de nós, revelando as nossas falhas, parando de jogar esse jogo que nós jogamos de fingir que nada aconteceu, ou retirando-se desse teatro no qual nós estamos encenando como um personagem principal, talvez. Quando Deus decide acabar com a festa, baixar as luzes, fechar as cortinas e tratar com os atores, não há quem consiga fugir de Deus. Porque sim, nós fugimos dos problemas, das histórias, dos erros, das dificuldades, mas não, nós não fugimos do Deus que nos vira do avesso. E aí, eu quero terminar
te levando a duas reflexões muito importantes. A primeira delas é: todos nós fugimos de alguma história. E isso é fato. Tá? Podemos fugir de uma história que aconteceu conosco no passado, ou nós podemos fugir de uma história que nós estamos escrevendo ainda no presente. Ou seja, a gente está pecando, e a gente está pecando e a gente acha que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo, e a gente sabe que faz mal para a gente, mas a gente está fugindo do fato de enfrentar, ou da necessidade de enfrentar a realidade do nosso pecado. Talvez a gente esteja fugindo de uma crise conjugal que está estabelecida, está posta, e não se resolveu. A gente só decidiu não falar sobre ela. Talvez a gente esteja fugindo da necessidade que temos de olhar para dentro da nossa casa e olhar para os nossos filhos e dizer: nós estamos perdendo os nossos filhos e precisamos fazer alguma coisa. E a gente está se apoiando em algumas histórias ou simplesmente escolhendo ir pescar e não resolver nada. A minha pergunta primeira para você essa noite é: do que é que você foge? Qual é a história que você não quer enfrentar? Quais são os pecados que você não quer admitir que tem? Do que você está correndo quando você fala para um amigo seu: olha, vamos pescar? Vamos mudar de assunto? Ó, pastor, esse papo hoje não está bom, não. Eu prefiro o sermão de semana que vem, talvez. Do que você está fugindo, meu irmão? Às vezes a gente adia uma conversa com a nossa esposa ou com o nosso esposo porque a gente não quer admitir que a gente errou para ela ou para ele. Às vezes a gente adia o admitir que os nossos filhos estão se perdendo porque a gente não quer admitir que pode ser que em algum momento a gente tenha falhado, ou mesmo não falhando, as coisas não estavam debaixo do nosso controle e se perderam. Às vezes a gente foge de uma história que nos aconteceu lá atrás, achando que de alguma maneira fazer isso faz com que nada mais doa dentro da gente. Eu não sei do que você está fugindo, mas eu preciso te perguntar e eu preciso te convidar a colocar diante de Deus aquilo do que você está fugindo. Deus está te convidando a deixar de pescar para ir até Ele resolver esse problema. Agora, uma segunda pergunta, porque quando Pedro olhou para, ou melhor, uma segunda aplicação, quando Pedro olhou para Jesus, ele, em sendo avisado pelo discípulo amado, ele não teve dúvidas, ele se cingiu e ele se jogou ao mar e começou a nadar para encontrar o mestre. O texto também diz, lá no final, versículo 15, que ninguém precisava perguntar quem ele era, porque eles sabiam que era o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante: você pode fugir da sua história, você pode fugir dos seus problemas, você pode fugir da crise do seu casamento, você pode fugir do problema que os seus filhos estão trazendo para dentro da sua casa, você pode fugir dos seus traumas o quanto você quiser, mas do Senhor não é possível fugir. Do tratar do Senhor sobre as nossas vidas não é possível que nós fujamos. E eu gostaria que você considerasse muito a possibilidade que o Senhor está querendo tratar com você essa noite. Ele está te chamando para vir para perto da fogueira e te mostrando como Ele te sustenta. Ele está fazendo milagres, ainda que talvez não tão sobrenaturais como uma pesca milagrosa, mas Ele tem sustentado o seu casamento apesar dessa grande crise que vocês estão varrendo para debaixo do tapete. Ele tem sustentado os seus filhos, apesar do fato de você já não saber mais o que fazer com eles. Ele tem sustentado a sua vida, apesar do fato de você reconhecidamente diante de Deus estar em pecado. Deus tem feito milagres e sinais. Eu não estou dizendo que a gente precisa continuar com a crise, ou com os filhos se perdendo, ou com os pecados, mas eu estou dizendo que justamente porque Ele tem feito coisas grandiosas em nós e por nós, Ele nos convida a nos lançarmos ao mar, para nos encontrarmos com Ele, porque dele nós não podemos fugir. E aqui talvez seja uma aplicação muito importante que eu preciso fazer, porque às vezes a gente não trata os problemas do nosso casamento, porque a gente tem medo que esses problemas coloquem um ponto final numa relação da qual a gente gosta muito, com uma pessoa que a gente ama. Só que a gente se esquece
que quem está nos convidando a tratar nesse momento é o Senhor Jesus, que morreu numa cruz para nos perdoar os pecados e ressuscitou dentre os mortos, dando-nos poder para resolver qualquer crise de casamento. A gente se esquece, porque a gente tem medo de admitir que os nossos filhos estão se perdendo, então a gente se esquece que quem está nos convidando a tratar o coração dos nossos filhos não é o pastor João, não é o presbítero Acácio, não é o diácono Jefferson, mas é o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou e é poderoso para transformar qualquer situação. O fato é, por que é que nós fugimos das nossas histórias? Porque nós não consideramos a grandeza de Cristo. E nós não consideramos que Cristo é grande o suficiente e maior do que qualquer história, pecado, falha, dificuldade que nós possamos enfrentar. Então, quando nós olhamos para Cristo e descobrimos é o Senhor, nós não precisamos ter dúvidas, nós precisamos nos lançar ao mar, encontrarmos-nos com Ele, para que Ele nos vire do avesso e trate o nosso coração. Deus está em Cristo Jesus virando Pedro do avesso, porque Deus deseja tratá-lo, da mesma maneira que Deus está conosco aqui, cutucando você essa noite, virando você do avesso, talvez te trazendo alguma lembrança, te mostrando problemas no seu casamento, te fazendo lembrar de seus filhos, te fazendo de alguma maneira lembrar de um pecado que você tem cometido diante do Senhor e que ninguém mais sabe, te virando do avesso, para que você se lance ao mar e vá tratar os seus pecados com Ele, vá tratar as suas dificuldades com Ele, vá tratar as suas lutas com Ele, porque Ele é maior. Os peixes que Ele tem nas mãos são maiores do que os peixes que você consegue pegar nas suas redes. O poder dEle supera o seu poder. A capacidade que Ele tem de mudar a história supera a capacidade que você tem de contornar a história. Entende isso? Você só pode contornar, fazer a curva e desviar-se dos seus problemas. Jesus vem com a retroescavadeira divina e passa por cima de todos eles, aplanando os caminhos. O profeta Isaías diz: aterrai, aterrai, preparai o caminho do Senhor. É alguma coisa que é repetida depois, aplicando-se a João Batista, né? Algo para descrever a obra de Deus, que é esse tratorzão que passa por cima dos nossos problemas como se eles não fossem nada, aplanando os caminhos do nosso coração. Deus quer fazer com que Simão se torne Pedro, mas para isso ele precisa virá-lo do avesso. Ainda não se manifestou quem nós haveremos de ser, mas quando Cristo se manifestar, haveremos de ser como Ele é. E para que isso aconteça, nessa terra, nesse mundo, nesse momento, Deus também quer virar eu e você do avesso e tratar as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos pecados. Amém? Deus te abençoe. Deus te vire do avesso. Que sua semana seja abençoada na presença do Senhor, mas que ela também seja, nesse sentido em que nós ouvimos hoje, bagunçada pelo Espírito de Deus. E que Deus trabalhe no seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus grandioso, o Senhor é o Deus que nos vira do avesso e conserta a nossa história. Não há nada em nós, Pai, que não pode ser consertado. Não há caminho tortuoso dentro de nós que não possa ser aplanado pelo Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos nos colocar na Tua presença. Nós queremos, Senhor, nos lançar aos Teus pés e dizer: Pai, nós não queremos mais fugir da nossa história.
Não queremos mais fugir dos nossos problemas, não queremos mais fugir das nossas dores, não queremos mais fugir dos nossos pecados. Senhor, nós não queremos mais fingir que as coisas não estão acontecendo dentro das nossas casas, mas nós queremos, Pai, dependendo de Ti, ser transformados por Ti, sermos, Deus, lavados por inteiro, Pai. Nós queremos ser mudados pelo Teu poder, Pai. E é fato que não há nada em nós capaz de fazer aquilo que só Cristo pode fazer. É fato, Deus, que muitos de nós já podem estar cansados, porque estão tentando e tentando, pescando e pescando noites e noites, com as redes vazias. Ou fingindo que as coisas não acontecem, ou fingindo que estão fortes, quando na verdade estão definhando espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, vire-nos do avesso. Mostre-nos, Pai, aquilo que está errado e que pode ser que nós já tenhamos nos acostumado com isso, ou nos esquecido disso. Pai, transforma o nosso coração pelo poder de Cristo Jesus, para que nós sejamos cada vez melhores e mais parecidos com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, para a glória de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam com vocês e com vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe e que Deus te acompanhe nessa semana, que seja uma semana cheia da presença dEle. Amém? Alguns avisos e também as boas-vindas aos nossos visitantes. Primeiro, o Davi, lá da casa de acolhimento da Ipepenha, onde você está, meu irmão? Já desceu? Então pronto. Deus abençoe, Lourdes. Deus abençoe vocês. Boa semana. Acho que a gente se vê essa quarta, né? Deus abençoe muito. Que Deus acompanhe vocês. Dá um abraço no Davi por nós. Também o Tiago Marciano e as suas filhas, eu acho que eles estão lá embaixo. Então eles desceram já, são as duas menininhas. Isso. Marcos Antônio e a Luciana e a Júlia, eles estão lá atrás, né? Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês com a gente. Uma alegria muito grande receber vocês aqui. Voltem sempre, voltem sempre. A gente já falou da Poliane, também tem o Glaucio, né? Glauco, pronto, o Glauco e a esposa, que já voltaram já algumas vezes. Deus abençoe muito vocês, sejam muito bem-vindos, vocês que nos visitam todos. É uma alegria ter vocês aqui. Alguns avisos importantes. Na semana que vem, nós temos 2 reuniões importantes. A primeira delas, a reunião dos homens, lá na casa do William, ao meio-dia, vai ser um churrasco gostoso e todos os homens da igreja estão convidados a participar. Eu repito o que eu disse hoje pela manhã. Nós, como conselho da igreja, gostaríamos que os homens se envolvessem todos e estivessem cada vez mais juntos para que nós tenhamos uma igreja com homens fortes, com homens crentes, com homens dispostos a servir, com homens mais parecidos com Jesus. Não tem outra maneira da gente ter uma liderança saudável se não termos homens que são parecidos com Jesus. E como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, fazendo oração, vivendo em comunhão uns com os outros. Então, é muito importante que você, se você puder, esteja conosco lá na casa do William. O valor do churrasco é R$30, e se você não tem os R$30 para pagar, você pode ir do mesmo jeito. A gente vai dar um jeito de te receber, te acolher e cobrir os seus custos também, tá bom? Hoje quem vai pode dar o nome para o Dioclésio, e aí a gente caminha nesse sentido, tá bom? Outra coisa importante, os nossos jovens também estão sendo convocados para uma plenária da UMP no próximo sábado, às 19h30. Então, próximo sábado nós temos uma plenária da UMP, às 19h30. Outro recado importante, nós temos mais 3 recados.
No dia 18, quinta-feira, nós retomamos o ensaio das crianças, tá bom? E nós também começamos a aula de canto, às 18h45 até às 19h30. Todos os irmãos e irmãs que quiserem participar de uma aula de canto, você pode saber cantar, você pode não saber cantar, mas querer aprender a cantar. Então, qualquer coisa nesse sentido. Se você gosta disso, venha, 18h45 aqui no templo, o nosso irmão Cássio, o maestro, estará aqui para nos ensinar nesse sentido. Oi? Às quintas-feiras, às 18h45. Das 18h45 até as 19h30, aula de canto. 19h30 nós temos o ensaio das crianças e também o estudo bíblico, tá bom? Então, só para que você se situe aí nessas programações. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso? Vou para os 2 últimos avisos. Dia 27 de abril, o último sábado do mês, nós teremos uma programação das crianças aqui na igreja, e você que é pai precisa começar a estudar com seu filho o livro de Gênesis. E como é muita coisa, eu estou te pedindo para focar nas famílias de Gênesis. Então, estude a família de Adão, a família de Noé, a família de Abraão, Isaac e Rebeca, Jacó e seus filhos, e por aí vai, tá bom? Foca nessa história e a gente vai poder fazer uma gincana sobre isso depois, para que eles aprendam um pouco mais da Bíblia. Essa é a nossa ideia, a nossa intenção. Tá ok? Dia 1º de maio, último aviso. Quarta-feira, feriado, nós teremos o Dia da Família Presbiteriana. Então, nós estamos alugando uma chácara para que nós passemos o dia como Igreja do Senhor Jesus, celebrando a comunhão e a presença de Deus no nosso meio. É um feriado e nós gostaríamos que todos vocês estivessem presentes. Vai custar R$30 por pessoa e, de novo, se você não pode pagar, por favor, nos faça saber. Nós damos um jeito de alguma maneira... O local, tá? O local é a Toca do Cupim, o mesmo local do ano passado, que é um local muito bacana, com campo de futebol, piscina, lago para pescar, espaço para o culto, um lugar bem gostoso também para a gente almoçar, bastante coisa para a gente fazer e um lugar muito gostoso para a gente ter um tempo de comunhão. Tá ok? Eu sei que são muitos avisos, mas qualquer dúvida depois você pode procurar um ou outro presbítero, um ou outro irmão, e a gente vai conseguir sanar as suas dúvidas, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham todos uma ótima semana. Eu espero os irmãos à porta para cumprimentá-los.